curso de administração. Eu esqueci de gravar, cara. Ainda bem que você me lembrou aí. Obrigado, viu? Nada, Pessoal, tranquilo. a gente está falando aqui sobre a questão do plano financeiro, né? Bacana demais. Então aí eu posso pensar assim, estimativa do faturamento mensal da empresa. Alguém se arriscaria aí a dizer como é que eu poderia fazer uma coisa desse tipo? Estimar quanto é que eu vou faturar na minha empresa? Vamos lá. Não, gente, fala um de cada vez, porque senão não vai dar confusão aqui e ninguém vai entender na gravação. Só um por vez, tá? Ninguém? Vamos lá, gente. Um chute. Vamos lá, Olha, Deus. professor. Professor, acho que isso não tá, pelo menos aqui não tá aparecendo nada para mim, não. Acho que não tá Não, ainda não apresentando, tá não. na tela, não. Ainda não tá na tela. Eu tirei só a minha cara aqui, porque eu vou falar com vocês, eu preciso olhar pelo menos para as fotinhas de vocês e pelas letrinhas do nome. Mas tá aqui, ó. Agora apareceu, não apareceu? Ah, apareceu agora. Pois é, porque estava minimizado aqui. Vamos lá. E aí, gente, estimativa de faturamento, vamos lá? Alguém arrisca como é que eu vou calcular isso? Camila, para sua empresa, como é que você faria? Vai, Eri, pode mandar ver. Olha, professor, igual eu falo, eu agora que estou tendo essas aulas, nunca tive aula de administração na minha vida. É uma noção mais ou menos, seria de acordo com o tempo e quantidade de produtos e o valor de cada produto. Eu não sei, professor, eu estou tentando arriscar, entendeu? Não, tá certo, é isso mesmo, a gente tem que falar. Vai lá, Camila, já já eu te respondo aí, Eri. Camila. Bom dia, professor. Tudo bem, No querida? caso, no caso, eu faço a estimativa no valor mais baixo do pacote. Mas no caso de. Como é que eu posso dizer? Eu tenho os pacotes mais baratos, mas ainda assim tem parcerias que eu faço. Aí eu Tá, cobro menos da metade desses valores. Aí eu faço uma média de mais ou menos 2 ensaios por semana. E aí eu tiro o valor médio. Como seria isso? certo. Mas, por exemplo, eu tenho uma previsão, vou ganhar 3, é muito complicado, porque não é estável. Tá. Mas você já parou para pensar por que não é estável? Eu creio que seja por causa do mercado mesmo. Tá, Depende muito da necessidade da pessoa. Por exemplo, no período da Páscoa, eu tenho uma demanda muito maior por fotografia gastronômica. Meses que tem muita comida, por exemplo. Aí, nos outros meses, eu vou ter uma demanda menor. Então, por exemplo, o mês de abril e maio tem uma demanda menor. certo, legal, bacana. Então quer dizer que você já conseguiu definir qual é a sazonalidade do seu produto, correto? Porque, por Mais ou exemplo, menos. porque lojas, por exemplo, você vai ver assim, eles vão vender mais quando? Dia dos namorados, dia das mães, dia dos pais, né? Eles têm esses picos de venda. No caso de lojas de roupas e presentes, tá? Agora, no seu caso específico, que é uma prestação de serviço, não é um serviço, vamos dizer assim, essencial, né? Então, você precisa ter uma forma de se calcular qual seria a sua estimativa, né? Você quer ver uma coisa muito interessante? Seria você fazer um lançamento do seu produto no mercado eletrônico, buscando o seu público-alvo aqui de Palmas, onde você tivesse um banco de dados com a data de aniversário desse pessoal. Você já parou para pensar sobre isso? Não, mas seria interessante. Porque geralmente a pessoa quer fazer mais fotos que época. Não é época que ele está comemorando alguma coisa? A própria sazonalidade das fotografias gastronômicas já nos diz isso, né? Você não vai Sim. fazer foto em época que não tenha nada relacionado à parte gastronômica. Então, você poderia pensar alguma coisa nesse sentido também para a população, né? E aí não é muito complicado você conseguir isso não, tá? Mas isso é outro assunto. Gente, como é que eu faço, por exemplo, que eu não tenho uma empresa e eu preciso fazer a estimativa
do meu faturamento. Vamos ver o que o material fala para a gente? Ele vai falar para mim que é o seguinte, olha, talvez essa é uma tarefa mais difícil para quem ainda não iniciou suas atividades, tá? Para quem já iniciou, como por exemplo o caso da Camila, que já está trabalhando na área, ela já consegue mensurar quais são as épocas que ela vai ganhar mais e épocas que ela vai ganhar menos. E aí ela consegue, por exemplo, se ela já tiver aí um período de 1 ano já de funcionamento, fazer uma média desse faturamento para ela poder até fazer planejamentos futuros sobre esse recurso. Mas aqui a questão é a seguinte, uma forma de estimar quanto que a empresa vai faturar por mês é você multiplicar a quantidade de produtos que você tem para oferecer, tá? Pelo seu preço de vendas, logicamente, né? E que deve ser baseado no quê? Na informação do mercado. E aí você tem que fazer o quê? Por exemplo, eu preciso ver qual que é o preço que o mercado está praticando pelo mesmo produto ou pelo mesmo serviço que eu vendo. Ah, por exemplo, eu posso comparar o preço do produto da Camila com o preço do produto, deixa eu ver aqui quem eu conheço, oh meu Deus do céu, estou com o rosto dela aqui na minha cara, que foi minha aluna também, da Eliane, por exemplo. São serviços similares, mas eu posso comparar? Se eu puder comparar, eu posso ver então qual é o preço de mercado que o meu concorrente ou que uma pessoa que oferece um produto ou serviço parecido com o meu está cobrando, né? Quantos serão esses meus potenciais clientes e quanto é que esse povo está disposto a gastar? Isso eu tenho que levar em consideração. E aí eu venho aqui e começo a pensar da seguinte forma, olha, as previsões de venda ela deve ser baseada na avaliação do potencial do mercado e da sua capacidade produtiva. Por exemplo, a Camila ela não está disposta a colocar nenhum parceiro para trabalhar com ela nesse momento. E de repente ela consegue aí, por ter feito um serviço excepcionalmente bom para uma determinada pessoa, essa pessoa começou a indicar ela para muitas outras. Ela consegue prestar serviço para todas essas pessoas ao mesmo tempo? Não. Então, com isso, ela tem duas opções. A primeira é colocar alguém para fazer o serviço no lugar dela, o que pode dificultar a continuidade do trabalho dela, porque as pessoas podem falar, não, eu não quero serviço com essa pessoa, eu quero serviço com a Camila, porque ela é que faz o serviço que eu quero. É ela que faz a foto do jeito que eu gosto, do jeito que eu espero que seja. Ou você pode aumentar o preço do seu produto, visto que aumentou a demanda, aliás, aumentou a demanda e a oferta continua a mesma, tá? Então, aí você pode fazer isso. Mas eu preciso ver como é que está o meu mercado, né? Eu preciso aqui, ó, fazer a estimativa do que eu falei aquela hora, pelo menos num período de 12 meses, né? E aqui, olha, preste atenção, ser muito cauteloso quando eu for projetar as receitas, tá? Eu preciso verificar o que a gente acabou de falar ali, ó. Qual é a sazonalidade da área que eu trabalho? A Camila já descobriu que é nas áreas que ela tem uma vamos dizer assim, uma maior produtividade na época da sazonalidade, né? E, olha só, existem épocas em que as vendas aumentam ou diminuem, como, por exemplo, ele vai falar aqui para gente aqui o Natal ou férias escolares. Isso é dependendo do produto também, né? Porque, quer ver uma outra coisa? Ó, estimar as vendas foi considerado... Alguém falou alguma coisa? Levanta... Vai, Camila, pode falar. Oi? Camila? Você levantou a mão? Não? Não, foi sem querer aqui. Ah, tá joia. Então, aqui, quando eu estimo as vendas, eu preciso considerar o preço do mercado, tá? Porém, existem outros meios para precificar, como, por exemplo, fixar uma margem de lucro sobre o ganho do produto. Isso a gente vai ver daqui a pouco também sobre isso. Então, vamos lá. Vamos na hora de praticar. Eu vou ver aqui, ó, quantidade que eu vou estimar de venda, qual é o preço unitário da minha venda e qual é o meu faturamento.
Bacana? Gente, nós falamos de faturamento, tá? Nós não estamos falando de quantidade de vendas. Entenderam? Você é essa. Mas Pois quando não. você em relação, por exemplo, Não estou entendendo nada, não estou entendendo nada, Eric. Está falhando demais seu áudio. não, melhorou? Melhorou um pouco, vai lá. É porque, assim, quando eu falo, por exemplo, em sazonalidade, por exemplo, em relação ao tempo, mas se a gente pegar alguns produtos conhecidos, marcas famosas, você vê que, normalmente, as ações delas sempre estão crescendo, professor, independentemente do tempo. Tá, nós estamos falando de coisas distintas, tá? Nós não estamos falando de ação, de preço de ação. Nós estamos falando de estimativa de faturamento. São coisas separadas. Tá, Eric? Agora, por exemplo, você quer ver um produto de marca muito famosa? Apple. Concorda comigo que é uma marca famosa? Vende pra caramba, tem um faturamento razoavelmente alto e as suas ações crescem continuamente. Correto? Certo? Certo? Eu vendo a mesma quantidade de iPhone ou de iPad ou de iMac em abril e maio da mesma quantidade que eu vendo em dezembro e janeiro? Depende. Se tiver alguma data festiva... Depende, não depende. Dezembro e janeiro arrebenta, mesmo que eu tenha uma data festiva nesse meio de caminho. A não ser que eu faça em abril e maio uma super promoção. Caso contrário, a minha venda de dezembro e janeiro sempre vai ser mais alta, porque existem as datas sazonais para presentes, entendeu? Então, quando eu falo que dezembro é Natal, quando é que os filhinhos de papai recebem maiores números de presente? Não é em dezembro? No Natal? Alguns deles não recebem de Natal, recebem presente de Ano Novo. Entendeu? Então, com isso, você ia falar? Pode falar, Eric. Eu entendi, professor, mas o que eu queria dizer é que, tipo assim, ela sempre vai estar em crescimento, entendeu? Independentemente do tempo, assim, pode ser que venda mais em dezembro, você tem razão, Sim. Mas ela sempre vai estar em crescimento. Sim, mas eu não quero que você misture o crescimento da empresa com a estimativa de faturamento dela. Nesse momento, são coisas distintas. Tá bom? Nesse momento, são coisas distintas. Não são coisas iguais. Eu vou te dar um exemplo de uma empresa que ela aumentou o seu faturamento, aumentou sua produção e quebrou. Uma empresa que eu tive, por exemplo. Eu fiz a subestimativa do meu capital de giro e quando eu entrei no mercado, eu não imaginava que a empresa fosse crescer o tanto que ela cresceu. Então, ela cresceu muito, ela ganhou muito preço de mercado, preço de empresa, tá? No entanto, o faturamento também cresceu, mas eu não tinha aporte financeiro para poder manter esse faturamento. E o que aconteceu? A empresa veio à bancarrota. Entendeu, Eri, a diferença? Eu ganhei muito, mas eu perdi. Por que eu perdi? Porque eu não tinha recurso para manter lá. Agora, falando, por exemplo, de uma Apple da vida, mesmo que eu tenha nessa loja da Apple ou nessa fábrica da Apple uma baixa na minha venda, as ações, preço de mercado da empresa continua o mesmo, ou tendência a subir. Para ela cair, só se ela fizer uma besteira como ela fez de não colocar os carregadores nos seus iPhones. Vender separado. Vocês sabiam que ela perdeu um pouco no preço da ação de mercado dela com esse processo de não vender junto o carregador, né? Professor, mas por que ela fez isso? Ela não colocou os carregadores? Será que ela queria diminuir o custo? Porque ela não valoriza o povo brasileiro assim como... Não. Peraí. Cara, eu não estou conseguindo entender. Você repete, por favor? Eu até agora não consegui entender por que eles fizeram isso, não colocar o carregador no produto. Porque normalmente eles sempre colocavam, né? Eu acho que talvez eles não respeitam muito o mercado brasileiro. Não é isso, não. E esse carregador não é só no Brasil, não. É no mundo inteiro, tá? Que eles não vendem, que eles colocaram para não vender. Foi por duas coisas, especificamente.
Você conhece alguém que tem iPhone que não carregue junto com o iPhone um carregador dele? Porque a bateria da Apple, as versões anteriores, eram muito ruins. Elas não conseguiam suportar a tecnologia embarcada no produto, e isso fazia com que o produto, com que o telefone tivesse uma fama ruim de ter uma baixa autonomia de bateria. E esse último iPhone que eles lançaram, eles mudaram a capacidade e a forma da bateria, fazendo com que a bateria pudesse ser uma autonomia muito boa. Então, eles fizeram essa história de não vender o carregador junto por 2 motivos. Primeiro deles, para falar, olha, nosso produto não precisa de carregador porque ele é muito bom na bateria. Para tirar esse estigma de que a bateria é ruim, certo? Primeiro. Segundo, esse primeiro, ele é um chamado marketing velado, porque eles não falaram isso para ninguém. Eles utilizaram a metodologia fazendo dessa forma e falando que a Apple respeita o meio ambiente e não produz um outro carregador específico. Um carregador específico para ele. Porque você já tem o carregador do seu iPhone anterior que carrega esse mesmo aparelho. Entendeu? Eles utilizaram para falar que eles têm responsabilidade ambiental. Entendeu? Esses 2 pontos que eles utilizaram. O primeiro foi esse marketing velado, escondidinho, tá? E o segundo, que também é um marketing, né? Falando, olha, você já tem o nosso equipamento anterior. Então, se você já tem o nosso equipamento anterior, você tem o carregador, você não vai precisar de comprar outro carregador. Professor, mas o senhor sabe que a justiça entrou, né, com recurso para isso. Sim. E tá certo, tem que entrar mesmo. Tem que entrar mesmo. Não tá errado, não, tá? Eu só tô falando assim, não tô falando que eles estão certos ou que eles estão errados. Eu só tô comentando com você qual foi a estratégia que eles fizeram para isso. Entendeu? Que são assuntos diferentes também. Né? Eu acho que a justiça fez certinho, tinha que entrar na justiça mesmo. Porque como é que eu vendo um carro sem pneu, sem roda? Eu posso fazer isso? A não ser que seja um carro usado, velho. Não é assim que a gente compra alguns equipamentos eletroeletrônicos antigos? Quando a gente vai comprar? Às vezes vem sem o carregador, às vezes vem sem um fone de ouvido. Simples assim. Quando é usado. Agora, quando é novo, o carro vem com pneu, mesmo que o pneu seja ruim. Vem com as rodas. Entendeu? Entendeu, Eric? Ou ficou alguma dúvida ainda? Não, certinho, professor. Beleza, vamos lá então. Então, aqui eu estou falando sobre estimativa de faturamento, tá? A estimativa de faturamento, ela é baseada na minha estimativa de venda. Beleza? Bacana. Eu vou fazer, então, eu vou estimar o meu preço unitário do meu produto, tá? Só um minutinho, pessoal. Beleza, pessoal, vamos voltar aqui então. Então, olha só, quando eu for fazer a estimativa do preço, do custo unitário de matéria-prima, né, de materiais diretos ou terceirizações, eu preciso fazer o seguinte cálculo, preste atenção comigo, tá? Para cada unidade fabricada, eu preciso somar matéria-prima mais embalagem, isso é o mínimo, tá? Essa informação, ela é importante caso você deseje abrir algum tipo de indústria. Por exemplo, alguém de vocês, depois que nós tivemos essa nossa conversa agora, dessa nossa aula de hoje, está em casa, numa boa, e aí dá um sono, você dá uma vontade louca de dar uma dormida agora à tarde, e aí você termina de almoçar, e você deita e dorme, e sonha com um produto novo, que não existe no mercado. No entanto, é um produto que você já sabe que o mercado precisa urgentemente. O mercado precisa urgentemente.
Quer ver? Eu vou dar um exemplo muito louco aqui para vocês já, de repente, alguém sonha como é que constrói isso. E aí eu quero, logicamente, uma parcela do faturamento, tá, gente? Porque essa ideia é boa. Você sonhou que no seu celular você não ia olhar para ele dessa forma quando você estivesse fazendo uma videochamada. Mas você ia olhar para ele assim e a pessoa sairia daqui do seu telefone celular e formaria um holograma aqui em cima. E aí você conversaria com a pessoa como se você estivesse olhando para a pessoa mesmo. Nossa! Já pensaram que isso ia arrebentar, ia ser assim uma revolução na área tecnológica, nas áreas da telecomunicação? Que doideira, hein? Bacana demais, né? Pois é. E aí você percebe, você sonha com isso. Nossa, esse trem vai dar muito certo. Bom demais. Mas quanto é que eu vou gastar para produzir isso? Eu vou gastar um monte de coisa para produzir isso. Beleza? Eu não sei. Pode falar. A Camila está com a mãozinha acesa, acho que ela quer perguntar alguma coisa. E outra coisa, professor... Não, ela já tem um tempo que está com a mão erguida ali. Ela disse que esbarrou errado lá. Mas vai, fala. O senhor já teve alguma experiência própria de montar alguma empresa? O senhor falou que montou uma empresa e não tinha capital para investir. Mas por que o senhor não conseguia alguém para investir na sua empresa? O senhor não conseguiu pessoas? Inexperiência da minha parte. Inexperiência da minha parte. Simples assim. Porque o negócio era bom, é um negócio que ainda é bom ainda, tá? O que era o negócio? Era uma loja de embalagem personalizada. Então eu fiz uma subestimativa que eu faria uma quantidade X de vendas, no entanto eu vendi X mais X mais X mais X mais Y de venda. Porque o negócio foi muito bom, foi muito acima do que eu esperava. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a subfaturar e comecei a ter prejuízo. Porque eu comecei a fazer o quê? Eu comprava... Vocês se lembram da aula passada que a gente falou sobre a questão do preço do produto? Que eu preciso financiar o meu cliente? Então, eu estava tendo que financiar o meu cliente, mas eu não estava conseguindo comprar com prazo. Então, eu tinha que vender a prazo e comprar à vista. E eu não tinha recurso para isso. Entendeu? Na época, as instituições financeiras, elas eram extremamente fechadas para empresas que estavam se iniciando. E eu não consegui alavancar por conta disso. Tá? E se eu tivesse, à época, um pouco mais de experiência e vivência nessa área de mercado, eu teria feito o quê? Eu teria chamado algumas pessoas, convidado algumas pessoas para entrar comigo de parceria. Entendeu? E aí, certamente, a empresa teria crescido. Mas, torno a frisar, eu tive o quê? Eu não tinha experiência. Eu não tinha ninguém para falar para mim, olhe o mercado antes de fazer o seu negócio, faça um plano de negócio dentro de uma estimativa de público certo. Vou contar para vocês o que foi que eu fiz. Eu fiz um plano de negócio e uma estimativa para trabalhar só dentro de Palmas, certo? Mas eu cometi o grande erro e a grande vantagem, ao mesmo tempo, de contratar uma pessoa que o namorado dela morava em Araguaína. E ela era muito apaixonada pelo namorado e o namorado apaixonado por ela. Então, todo final de semana ela saía de Palmas e ia para Araguaína para encontrar com o cara. Então ela saía de Palmas na quinta-feira, ela trabalhava aqui segunda, terça e quarta, quinta-feira de manhã ela ia para Araguaína e aí ela saía vendendo nas cidades daqui para Araguaína, nas lojas daqui para lá. E lá em Araguaína ela vendia no sábado de manhã. Aí com isso, o que aconteceu? Ela começou a aumentar muito as vendas e eu a produzir muito. Pra vocês terem uma noção, eu comecei em julho de 97 produzindo 1.500 sacolas por mês, tinha cinco pessoas que trabalhavam para mim. Em dezembro, eu tinha 35 pessoas trabalhando para mim e produzia 50 mil sacolas por mês.
Percebeu aí o boom? A distância para onde é que foi? Né? Então, assim, foi muito complexo. E aí eu não tinha capital de giro suficiente para poder bancar. Mas, torno a dizer, foi inexperiência, né? Porque eu poderia ter ido um pouco mais devagar, ter falado para ela, não venda fora de Palmas, porque o meu planejamento foi para fazer em Palmas. Mas como ela começou a vender, eu comecei a achar bom que estava vendendo bastante, né? Fui abrindo as pernas e, pô, quando eu vi, dancei. Beleza? Professor, mas só me fala uma coisa, por favor. No caso, eu falo da venda em prazo. Existe uma diferença, No né? caso, o que falhou? Eu não entendi. Existe uma diferença em prazo e à vista. Em prazo seria, tipo assim, o senhor financiar o seu próprio cliente. Certo. Mas o senhor falou também que não tinha instituições financeiras. Mas no caso, por exemplo, da questão em prazo, seria que os clientes estavam demorando para pagar ou porque para Não, entrar não, dinheiro no caixa era demorado? não. É o seguinte, existem alguns tipos de produto, Eric, que você não compra eles, você não vende eles à vista, tá? Por exemplo, embalagem é uma delas. As lojas só vendem só compram, na verdade, com prazos de 30, 60 e 90 dias de prazo para pagar. Entendeu? Então, assim, eles compram a prazo, eu era obrigado a vender a prazo e comprar à vista. Eu tentei fazer vendas somente à vista ou com prazo menor, e os meus concorrentes de fora de Palmas, né, estavam me engolindo. Quando eu coloquei o meu prazo, o mesmo prazo deles, aí, cara, eu tirei os concorrentes do mercado. Entendeu? E pelo fato de eu ter tirado eles do mercado, eu precisava ter um capital para bancar isso. Eu não tive esse capital para bancar, e aí eu me lasquei. Entendeu? Entendeu a diferença, Eric? Não? Entendi, professor, certo? Beleza, vamos lá então. E aqui, olha só, os meus gastos com matéria-prima, embalagem, eles são classificados como custos variáveis numa indústria. Por que eu posso falar que a minha matéria-prima ela é um custo variável? Vocês já pararam para pensar? Não, né? Porque agora que vocês estão vendo isso. Porque eu posso fabricar somente sob demanda. Ou eu posso fabricar esse mês mais do que o mês que vem, e o mês que vem, o outro mês, menor do que esse mês ainda. Entendeu? Então eu posso comprar lá e comprar aqui, comprar lá, comprar aqui. Dependendo da minha quantidade de venda. E aí aqui entra a questão da sazonalidade de vendas. Por exemplo, professor, indústria de veículo tem sazonalidade de venda e de produção? Tem. Indústria de vestuário, de roupa, tem sazonalidade de produção e venda? Tem. Pensem e me respondam aí. Vocês conhecem algum tipo de produto que não existe sazonalidade no período de vendas? Produto, tá? No serviço, não. Não é, professor, igual a gente falou no início, aqueles produtos de marca, assim, alguns, né? O senhor falou da Apple aí, analisando, igual eu falei, as ações, sempre está crescendo, sempre vende. Ela sempre vende, mas tem mês que ela vende mais que outro. É a questão da sazonalidade. Eu estou querendo dizer assim, tem alguma empresa que vocês conheçam, algum tipo de produto, que no mês de janeiro vende X, no mês de dezembro vende X, no mês de julho vende X, no mês de junho vende X, e nunca vende X mais um ou X menos um? A parte de alimentação básica, professor, arroz, feijão, óleo. Você percebe esse, Matheus, que, por exemplo, na época de dezembro e janeiro, o povo come mais, vende mais. Percebam? Por exemplo, você vai visitar sua avó, né? Chegou lá na casa da sua avó, ela vai olhar e falar assim, rapaz, o Matheus é um jovem, o cara come que só, eu vou ter que aumentar a minha feira da semana aqui, porque o cara come bastante. Eu estou falando porque quando eu vou de férias para a casa da minha sogra, o consumo lá aumenta, né? Então, naquela região, naquele local,
eu tive um aumento na quantidade de venda. Entendeu? Então, nisso eu tive uma estabilidade. Camila, você falou o que aqui, Camila? Que não conhece. Né? Eu também não conheço, gente. Talvez até conheça, mas eu não estou lembrando agora, tá? Mas todos os produtos que eu estou lembrando agora, tá? Eles têm uma sazonalidade na sua época de produção. Uma época ele produz mais do que outros. Beleza? Então, isso precisa ser levado em consideração, porque isso acaba falando para mim que a matéria-prima ela tem um custo variável, ou seja, não é o mesmo custo que eu gasto todo mês com ela, tá? E aí, com isso, é a mesma forma, né, que as mercadorias do comércio, que a gente acabou de dizer, né? Como o próprio nome diz, esses custos variam, aumentam e diminuem de acordo com o volume produzido ou vendido. Vamos exemplificar aqui agora, tá? É o custo de produção. O produto vai ser uma calça masculina. Eu vou gastar o quê? Tecido, elástico, linha, zíper, botão, etiqueta, o saco plástico para embalar ela e a caixa para embalar. Beleza? Então, olha só. De tecido, eu vou gastar 4 metros de tecido para poder fazer uma calça, onde R$ 2,50 é o custo do metro, o custo unitário do metro. Então, só de tecido eu vou ter R$ 10 aqui de custo, certo? Com todos esses acréscimos aqui de elástico, linha, esses quantitativos todos, eu vou ter aqui um custo que não é o custo final, mas é um custo especificamente aqui de produção, tá? De R$ 14,50. Ah, professor, mas você está falando aí especificamente de custo unitário de matéria-prima e material, não é? É. Aqui eu não coloquei impostos, aqui eu não coloquei mão de obra, eu não coloquei energia elétrica. Nós estamos calculando só a matéria-prima, tá? O custo unitário de matéria-prima. Ah, professor, tem mais coisa em cima disso? Tem, claro que tem. Como é que eu vou fazer uma... Pode falar. Em relação, por exemplo, a taxa que eu posso ter de lucro, existe um regulamento, uma lei específica, né, para não acontecer tipo um superfaturamento? Depende. Isso é muito variado, tá? Por exemplo, algumas taxas de lucro são reguladas, existe uma normativa de regulação, outras não. Quer ver? Combustível, existe uma taxa de regulação de percentual de venda. Beleza? Olha, eu tenho uma taxa de lucro que é tanto, que é, se não me engano, é 0,2% do valor. Se não me falha a memória, tá? Show. Então, esse é meu lucro. Beleza. Agora, eu vou fazer pamonha. Qual que é a minha taxa de lucro? Eu tenho uma regulação? Não. Você vai comprar pamonha de R$ 7,00 e você vai comprar a mesma pamonha de 5 em outro lugar. Entendeu? Ah, mas então você está querendo dizer que todo mundo tem que ter o mesmo valor. Não, não estou não. Não estou querendo dizer que tem o mesmo valor. Ou tenha valores separados. Não, a questão é simples. São produtos que não têm regulação de taxa de lucro. Outros têm, outros não. Eletroeletrônico tem taxação de preço de lucro, de taxa de lucro? Não. Carro tem? Não. Mas como é que então os carros nas agências são todos os mesmos valores? Porque a fábrica sugere o valor para que as vendas possam ser, os valores serem similares. Vocês já ouviram falar que tem gente que sai daqui de Palmas para comprar carro em Brasília ou Goiânia e compra carro mais barato do que aqui? E compensa sair daqui, pagar a passagem de avião daqui para Goiânia, chegar lá, comprar o carro, ficar hospedado no hotel, pegar o carro lá e vir de lá para cá e ainda economizou dinheiro? Sim. Já ouviram falar sobre isso? Pois é, eu já fiz Bastante. isso. Por que isso? Porque o dono da concessionária lá
falou, olha, eu não quero 10% de lucro, eu quero 5% de lucro. Você vai pegar 5% e vai pegar esse 5% e transformar ele em desconto para o cliente. Entenderam? Ou, às vezes, eles estão vendendo do preço sugerido, mas Palmas vai virar e falar assim, como nós estamos em Palmas e está um pouco distante do restante do país, vamos vender um pouco mais caro. E de 10% ele passa para 15% o valor do ganho líquido dele, do lucro dele. E aí o preço sobe um pouco. Isso para vários produtos, né, professor? Porque as Nossa, pessoas compram muitas coisas de Brasília e traz para cá. Muita coisa. Infelizmente. Ó, infelizmente é assim. Pra você ter noção. Você compra computador aqui em Palmas? Você compra... Não, pela internet. Pois é, a gente compra pela internet. Você compra telefone celular aqui em Palmas? Praticamente não, mas é pela internet. Professor, Né? Pode falar. mas uma coisa que é uma lei que ela muito importante nesse caso seria a demanda e procura, né? Porque se um produto está sendo muito procurado, o preço dele, a tendência é de mais pessoas procurarem, o preço subir no caso. Exatamente. Exatamente. Só que aqui em Palmas não tem isso, né? Aqui em Palmas não é essa lei de oferta e procura, não. Aqui em Palmas é, às vezes, olho grande mesmo, tá? Em muitas coisas, tá? Não vou generalizar, não. Porque tem muitas pessoas aqui que já têm um pensamento diferente. E aí você percebe que esse cara que quer ganhar muito acaba ganhando pouco. Por quê? Porque ele coloca um preço alto demais e não vende o tanto que ele poderia vender se ele baixasse um pouquinho mais o produto dele. Por exemplo, você quer comprar um aparelho celular. Você quer comprar esse aparelho celular, o mesmo aparelho celular aqui, que eu tenho aqui, ele não vai mudar a tecnologia dele se eu comprar aqui ou se eu comprar pela internet. Vai? Não, vai ser a mesma coisa. Mas aí o que eu faço? Eu compro pela internet, porque pela internet vai me dar uma vantagem de custo. Ah, mas é só isso. Então, a diferença do preço de Palmas para as outras coisas é só porque eles aumentam a taxa de lucro? Também não, tá, gente? Não vou jogar a culpa 100% em cima das pessoas, dos vendedores, não. Dos proprietários de lojas, não. Também existe uma coisa que o imposto sobre circulação de mercadorias no estado do Tocantins, o ICM, ele é mais caro do que os outros estados. Para vocês terem uma ideia, São Paulo, o ICM de São Paulo, se não me falha a memória, é 9%. Do Tocantins é 17%. É quase o dobro. Então, assim, Goiás é 12%. O Tocantins é 17%. Então, Professor, assim, se mas você... licença, essa questão Pode do falar, cara. CMS do Tocantins ser mais caro é por conta que o estado é novo? Não, tem nada a ver, não. Legislação estadual mesmo, cara. Mas Legislação estadual. Você quer ver uma outra coisa que aqui é um absurdo? Quanto que é a taxa de esgoto que a gente paga aqui em Palmas? Em torno de 35, 45%. 80%, garota. A taxa de esgoto da água. É quase 100% do valor da taxa mínima. Exatamente, é um absurdo, é um absurdo. Sabe, é um absurdo. E aí você, por exemplo, aqui em casa, eu tenho o jardim, tenho a piscina e tenho o meu consumo de casa, correto? A água que eu uso na piscina, ela vai para o esgoto? Não. A água que eu uso para molhar o meu jardim vai para o esgoto? Não. E eu sou obrigado a pagar a taxa de esgoto em cima dessa água que não vai para o esgoto. Olha que absurdo. Eu tenho 2 hidrômetros, um específico que é só uma torneira no meu jardim, que é a mesma torneira que eu encho a piscina e que eu molho o jardim. Eu pago taxa de esgoto igual a que eu pago do meu consumo de casa. É um absurdo. Entenderam? Então, assim, algumas coisas precisam ser revistas aqui. Porque Acho a que gente... até se você não consumisse, professor, você ia pagar. Por exemplo, não estou em casa,
E agora vai vir a conta de água, ela vai vir em 87, mesmo eu não tendo consumido nada. Exatamente. E você vai pagar a taxa de esgoto em cima do que você não consumiu. Exatamente. Vocês sabiam disso, gente? Olha que absurdo. Você paga a taxa de esgoto em cima do que você não consumiu. Ah, como é que é isso, cara? É isso mesmo, né? Quantos, por exemplo, dos meus estudantes não estão em Palmas? Eu tenho uma turma de ensino médio que quase 50% dos alunos não estão em Palmas. Estão nos interiores, onde os pais moram. Não estão aqui. Mas eles pagam aluguel aqui. E o local onde eles moram aqui, eles estão pagando água, taxa de esgoto, energia, com o quê? Com a taxa de iluminação pública também. Se bem que esse não é exagerado, não. Tá? Esse está dentro do padrão nacional. Mas a taxa de esgoto, cara, sabe quanto que é a taxa de esgoto em Goiânia? 15%. Olha que diferença, de 15% para 80%. Professor, aí deve ter algum motivo, acho que essa taxa de esgoto deve ser cobrada Tem, porque sim. deve ter uma modernização, deve ser utilizado mais tecnologia, a infraestrutura deve ser melhor, algo deve ser passo a. Te convido, Eri, a você ir ali no Bertaville, onde próximo tem uma adutora de uma caixa de esgoto da BRK. Nossa, Você vai ver como é Bertaville triste. moderno. Bertaville é triste. Como é que é? A situação do Bertaville é triste. Metade da quadra fede a cocô. Por causa da estação de esgoto. Exatamente. E aí você vai ver que modernidade e respeito com a gente não existe. Infelizmente. Tá? Porque, por exemplo, essa quadra é uma quadra que tinha tudo para ser uma quadra super valorizada, porque é uma quadra bem localizada, à margem de um lago, né? Porque o Taquarussu Grande, naquela região ali, ele tem um retorno de água do lago, então ele encheu bastante, tem uma prainha muito bonitinha lá, só que 5 horas da tarde o mau cheiro é insuportável ali. Né? Então, aí assim, infelizmente, Eri, não é não, tá? Não é modernidade não, é picaretagem mesmo, tá? Infelizmente. Eu até, assim, uma vez eu perguntei para um colega que é da engenharia civil, professor de engenharia civil, e que trabalhou lá por um tempo, professora Adriana, e ela falou para a gente que não tem nada diferente dos outros estados, não é a mesma coisa. E aí a gente fica meio assim, sem saber o que fazer, né? Aí agora, olha aqui, Eric, você falou a questão dos preços, né? Estimativa de custo de comercialização. Ó, aqui eu vou fazer o registro dos meus gastos com imposto, com comissão de vendedor, ou representante, né? Esse tipo de despesa, ele incide diretamente sobre a questão das vendas, tá? Como assim? Olha, o custo com materiais diretos ou mercadorias vendidas é classificado como custo variável, beleza? Entendeu, né? Para calcular, basta aplicar sobre o total de vendas previsto no percentual, o percentual de impostos e comissões. Agora, preste atenção que nós falamos que o preço da matéria-prima, o custo de matéria-prima, ele é variável, tá? Ele é um custo variável. Por quê? Porque eu posso produzir mais ou produzir menos. Já o meu custo de comercialização, ele não é um custo variável, ele é um custo fixo. Como assim, professor? Porque quando eu vou calcular o meu custo de comercialização, somente se eu vender. Se eu não vender, eu não tem. Então, ele é um custo fixo, porque o percentual é um percentual fixo dentro daquele custo, tá? Então, ele entra num outro patamar. E aqui, quando eu vou fazer esse cálculo, uma das coisas que eu tenho que levar em consideração é essa questão aqui, ó, que as empresas optantes pelo Simples, hoje chamado Simples Nacional, elas devem desconsiderar o recolhimento dos seguintes impostos:
Imposto de renda sobre pessoa física, pessoa jurídica, perdão, o PIS e o COFINS, e as contribuições sindicais, tá? Quando eu falo sobre o ICMS, que é o Imposto de Abrangência Estadual, que é o que eu falei que é 17%, tá? Eles estão obrigados a recolhê-las, tá? Ou seja, o Simples tem que pagar o ICMS. Que as empresas que trabalham com venda de produtos, serviços, transporte intermunicipal e interestadual. Já o ISS, que é devido somente à prefeitura e à prestação de serviço, tá? Aí eu vou fazer o que aqui? Qual que é o percentual que eu vou pagar de imposto? Gente, por que é que eu não trouxe para vocês já um percentual fixo naquelas tabelas ali para vocês estarem sabendo? Porque isso pode ser variável. Como assim, professor? Sim. Há algum tempo atrás, na fabricação de veículos, existe um imposto chamado IPI, que é Imposto sobre Produto Industrializado. E ele está em todos os tipos de produtos que são industrializados. E aí, esse IPI, o governo federal tirou o IPI, recolheu a taxa de IPI de alguns produtos, de veículos, de geladeira, de fogão. Então, a geladeira, o fogão e o carro teve uma redução aí de 10% ou 15%, se não me engano, do valor de mercado dele, porque foi retirado esse imposto para que esse imposto pudesse ser repassado para nós consumidores há um tempo atrás, tá? O que gerou um certo buraco, porque foi uma ação estritamente eleitoreira. Pessoal, olha só como é que eu vou fazer o meu cálculo aqui, tá? De venda. Primeiro eu vou colocar todos os impostos, o percentual, tá? O estimado que eu vou faturar e o custo final, para mim poder chegar aqui, ó. Quais são os gastos com a venda? Comissão, propaganda, taxa de administração de cartão de crédito e o valor. Percentual, valor único e valor total. Beleza? Agora aqui vem para uma coisa muito bacana. Nós vamos ver o CMD e o CMV. O que é o custo? O que são isso? É a apuração dos custos de materiais diretos ou de mercadorias vendidas. Olha, aqui a gente vai fazer essa apuração, tá? Os custos dos materiais diretos ou das mercadorias vendidas representam o valor que deverá ser baixado do estoque pela sua venda efetiva. E é simples, para você calcular, é só eu multiplicar a quantidade que eu vou estimar de venda pelo custo de fabricação ou de compra desse produto, tá? O custo dos materiais diretos ou das mercadorias vendidas, ele é classificado como um custo variável, tá? Que ele pode aumentar ou diminuir em função do volume de produção ou de vendas. Simples assim. Tá? Ó, gente, vocês estão percebendo que nós estamos calculando um passo a passo de cada tipo de custo que eu tenho dentro do meu produto? Primeiro foi a matéria-prima, agora foi a parte de comercialização, ou seja, os impostos, mão de obra de venda, comissão de venda, perdão, mas, no caso de algumas empresas, royalties, propaganda, né? E aí foi. Agora eu vou entrar no quê? Na estimativa do custo de mão de obra, tá? Aí, por exemplo, produtos como prestação de serviço entraria primeiramente nesse ponto, e exclusivamente aqui. É lógico que alguns tipos de mão de obra, de prestação de serviço, como, por exemplo, o serviço da Camila, eu não posso cobrar somente o valor do tempo de hora trabalhado dela quando ela está fotografando. Eu preciso cobrar também o desgaste do meu material, ou seja, da matéria-prima dela, do equipamento que ela utiliza, no caso a máquina fotográfica, tá? Do tempo que ela dispõe para trabalhar. Então eu preciso trabalhar o que em cima disso aqui, gente? Preste bastante atenção nos serviços. Na prestação do serviço eu preciso computar aqui nesse custo, tá?
é a minha dilapidação do meu material. Mas a gente vai ver isso mais para frente. Ó, aqui a gente tem que definir quantas pessoas que vão ser contratadas, né? Se é lógico, se for necessário. E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu preciso ver qual é o meu serviço também. Porque, por exemplo, existem alguns tipos de prestação de serviços ou de vendas de produtos que o piso salarial daquela pessoa que eu vou contratar, ele é fixado por uma tabela sindical. Quer ver um exemplo? O frentista de posto de gasolina. Por acaso nós temos algum frentista aqui? Sim ou não? Não, né? Tá. Por que você está perguntando isso, professor? Porque eu já eu já tive no curso de vocês já um cara que era frentista, que estudava com a gente. Então, assim, estou perguntando porque não é uma profissão incomum. E o frentista, além do salário que ele recebe, que não é o salário mínimo convencional, ele é um pouco mais alto, ainda tem incluído insalubridade, periculosidade e uma outra coisa que não sei se vocês sabem. Vocês sabiam que o frentista ele não pode trabalhar mais do que 6 horas corridas? Perdão, ele pode trabalhar um máximo de 6 horas corridas? Com 1 hora de intervalo nesse meio aí? Porque, por exemplo, o colaborador normal, ele trabalha 8 horas, né? Com um intervalo de 2 horas do almoço, correto? Bacana. Já o frentista, ele não pode trabalhar diretão esse período todo. Ele não pode trabalhar 8 horas, ele só pode trabalhar no máximo 6, tá? Por quê? Pelo tipo de produto que eles trabalham, pela questão especificamente da periculosidade. Beleza? E aí ele vai vir falar para mim que quando eu vou calcular esse específico preço aqui de mão de obra, eu não posso deixar de calcular dentro da mão de obra, tá? Os custos com encargos sociais, que são FGTS, férias, 13º, INSS, hora extra, aviso prévio, etc. Professor, então quer dizer que quando eu vou colocar no meu produto o preço, calcular o preço do meu produto, eu preciso colocar tudo isso? Precisa. Tudo isso. Então quer dizer que quando eu vou comprar um livro, qualquer que seja, eu tenho nesse livro embutido quanto eu vou ter que pagar quanto que a gráfica vai pagar de mão de obra para o cara que está imprimindo lá? Vai, está incluso. Caramba! É coisa demais, né? Mas depende da quantidade que você produz, isso é diluído que você quase nem percebe. Bom? Professor, Pode falar. eu queria que eu falasse do exemplo, assim, que está arrebentando com todo mundo. A questão da gasolina, né? Foi divulgado alguns dados em relação ao valor que é cobrado de acordo com o Estado, de acordo com os donos de petróleo e tudo, e você percebe que o lucro dos donos de petróleo é um lucro absurdo, né? E parece que, tipo assim, igual o senhor falou, não existe uma legislação específica para isso, né? Porque se você pagar R$ 6 na gasolina, meu amigo, subir para 7, aí já era. Sim. Olha o que acontece, por exemplo, no caso específico dos combustíveis, existe aquele impostozinho que a gente falou agora há pouco, o ICMS, tá? Que é calculado em cima da gasolina. Existem outros impostos estaduais que se calcula a gasolina, que é embutido no preço da gasolina. Então, existem também impostos federais que está atrelado ao custo desse combustível. Mas aí, o presidente da República, algum tempo atrás, lançou uma nota assim: o Estado que tirar o imposto estadual, eu tiro o imposto federal do combustível para baixar o preço da gasolina. Sabe qual estado fez isso? Vocês sabem qual estado fez? Eu sei. Um estado da federação só fez isso. Rondônia.
E ela fez por quanto tempo? 6 meses só. Mas enquanto a gente estava pagando R$ 4 na gasolina aqui, lá eles estavam pagando 2 e pouco. Eu vou até achar aqui e vou postar no grupo de vocês depois. Eu estava lá, na época, e eu bati uma foto de uma placa de um posto de gasolina e mandei para o pessoal nosso aqui, de um grupo nosso aqui. Que estava falando que a gasolina aqui estava barata, não sei o que e tal. Falei, barata é isso aqui, ó. E mandei para cá. Por quê? Porque o governador de lá acatou a sugestão do presidente, tirou o imposto de lá. O presidente também tirou o imposto. O que aconteceu? A gasolina baixou. E aí, assim, tem uma margem de lucro que é fixada, tá? Porém, o que acontece no caso específico dos combustíveis? O combustível, ele tem um custo de transporte que é alto para determinado tipo de produto do combustível. Porque combustível, ele não é só a gasolina e o álcool, o etanol e o óleo diesel, tá? Ele é o óleo lubrificante também, né? E outros óleos que são imbuídos aí, no caso específico que vem do transporte de petróleo. Mas o combustível, especificamente esses que a gente conhece, que são os mais notórios aí, que é a gasolina, o etanol e o diesel, eles têm um percentual de impostos em cima dele, que realmente é uma carga tributária alta, tá? Eu não sei precisar por estado qual é. Eu sei que, por exemplo, tem o ICMS que incide em cima dele. E aí você vê, enquanto São Paulo paga 9%, nós pagamos 17% em cima. Então, assim, se a gente colocar que, por exemplo, o custo lá na refinaria do petróleo, de 1 litro de gasolina, seja R$2, só de imposto de ICMS, só o ICMS, fora transporte, fora o lucro, fora mais um outro monte de coisa, faz as contas aí, quanto que é 17% de R$2? Vocês vão ver quanto é que seria só 1 litro, tá? De gasolina no estado do Tocantins. Alguém faz a conta aí para mim, por favor. Deu quanto? Deu quanto aí, Hélio? Eu não sei, professor, aproximadamente uns 4 e pouco, não? Não, cara, presta atenção. É R$2 vezes 17%. Quanto que dá isso aí? 34 centavos, professor. Pronto, Orlando, valeu. Eu pagaria 34 centavos a mais nesse litro de gasolina só de imposto ICMS. Só de ICMS. Eu não calculei a mão de obra, eu não calculei o transporte, eu não calculei o armazenamento, eu não calculei a energia que eu vou gastar para isso, eu não calculei o custo de deteriorização do meu material. Se ele pagasse 2, não computei ainda o lucro do dono do posto, né? Então, aí vocês perceberam, se fosse R$2, seria R$2,34 só pelo imposto de Palmas. Enquanto São Paulo seria 2,18, aqui seria 2,34. A diferença é gritante, né? E aí você começa a perceber que eu preciso ter isso aqui de olho nisso no cálculo da minha mão de obra. Bacana. Ó, é hora de ficar de olho, e quando eu for fazer esse cálculo, eu tenho que estar de olho nesse cara aqui, ó. Professor, no meu contador. Pode falar. professor, mas no caso do petróleo também, não sei se você chegou a ver também aquele, igual eu falei até professor, na primeira ou na segunda aula, que teve aquela queda, né, em relação à bolsa de valores da Petrobras, mercado. Eu acho que o mercado financeiro também, ele influencia muito na questão do preço de um produto, né? Principalmente na questão do petróleo, porque você percebe que o dólar está alto,
o valor do petróleo, o valor do petróleo também aumenta, né? Você tem que levar em consideração alguns quesitos aí, né? No caso aí, a gente já está falando de um outro assunto que é commodities, no caso. Que é o quê? Que é produção de uma indústria, né? No caso, não é nem produção, ela é refinaria de produto. Ah, professor, mas não entra no nosso custo aqui, não? Diretamente, não. Por que diretamente não? Porque nós estamos falando de uma indústria e não de uma refinaria. Mas, tranquilo, vamos lá. Olha o que acontece. Quando o petróleo sobe ou baixa de acordo com o dólar, é porque a cotação do barril de petróleo, tá? E quantos litros é um barril de petróleo, professor? Quantos litros é um barril de petróleo? Vocês têm ideia? Professor, acho que é 100 litros. 100 litros, né? É isso mesmo, gente? Só o Orlando que acha isso? Dá um Google aí para nós, gente, e vê certinho. Professor, eu vi aqui, parece que são 160. 155, professor, 155,30. Aproximadamente 160 litros, tá? Então, o que acontece? Mas ele está falando de barril de petróleo, ele não está falando de barril de gasolina. Então, desses 165, 166 litros aí, eu tenho o quê? Eu tenho uma diminuição desse quantitativo. Na verdade, eu tenho uma diluição. Porque disso aí eu vou tirar o quê? Eu vou tirar o diesel, eu vou tirar a gasolina, eu vou tirar o óleo lubrificante, eu vou tirar o piche, eu vou tirar mais em determinadas situações até o gás, em determinado tipo de refinaria. Então, o barril de petróleo, ele tem um custo que a gente percebe elevado. Aproveita quem está aí no Google e pergunta para nós aí quanto que está o barril de petróleo hoje. Gente, nossa aula termina que hora, hein? Acho que, se eu não me engano, professor, é 9h30 que termina. Deixa eu só ver como é que está meu andamento aqui. Só mais esse aqui. Esse aqui. Não, nós vamos finalizar aqui, porque eu vou deixar esse aqui, ó, esse bonitinho aqui, ó, para a próxima aula. Vou fechar aqui nesse aqui. Bacana. Então, olha só. Viram aí quanto é o custo do petróleo? Barril de petróleo? Conseguiram ver? O barril de petróleo, ele não é regulado, o preço dele não é regulado especificamente pelo Brasil, tá? O Brasil talvez seja um dos produtores que não tenha uma grande... Tem influência? Claro que tem. Mas não em torno de 60 dólares, né? Beleza, Vladimir, obrigado, viu? Exatamente, vai depender dos contratos. Exato. Ah, professor, então quer dizer que é variável o preço do combustível, do barril de petróleo? Olha, o barril de petróleo ele é igual ao preço da soja. Vocês já viram falar de commodity? O que são commodities? O que são commodities? Commodities são produtos que têm formas semelhantes, que são produtos in natura e de forma semelhante. Basicamente, essas duas coisas aqui. E que podem ser vendidos, que podem ser quantificados para serem vendidos. No caso, por exemplo, o petróleo é em barril, a soja é em dólar, o milho é em dólar, né? E aí vai, a carne a soja é em tonelada, o algodão em tonelada, o milho em tonelada, a carne em tonelada. Então, assim, cada um desses é vendido dessa forma. E aí, agora você fala assim, pá, professor, mas tudo bem. E por que é que tem tanta variação de preço, então, no mercado financeiro com relação às commodities? Porque existem também datas sazonais para isso, tá, gente?
Então, quer dizer que eu tenho maior produção de petróleo em determinada data do que em outra? Sim, exatamente. Professor, mas como é que é isso? Então, quer dizer que eu tenho maior produção de petróleo em determinada época do que outra? Sim. Caramba! Mas isso não é complexo, não? É complexo. É complexo, sim. Mas como é que é isso? Cara, é assim. A soja ela é mais cara quando? Quando ela está sendo produzida ou quando ela está em produção? Quando ela está produzida, gente, vocês entendam no sentido de quando ela ainda está para ser colhida, tá? Ela está mais cara quando ela está para ser colhida. E aí eu não vou entrar muito em detalhes, mas existem algumas coisas que, por exemplo, o produtor já quer vender a soja dele no mercado financeiro, porém ele ainda não produziu essa soja. Mas ele quer aproveitar o mercado, o preço agora, que o preço está alto. Então, como é que eu vou vender a minha soja nesse preço agora para me entregar ela depois? Vai, Camila, pode perguntar. Professor, mas no caso, se a soja ela é cotada em dólar, mas eu não vi pelo menos nos mercados, os produtos que são derivados da soja, elas não tiveram um aumento tão grande como é o caso da gasolina e do gás. Por quê? Porque ela não aumentou o preço do mercado lá fora. Você se lembra da gente falar agora há pouco aqui, se não me engano foi o Eric que disse, que nós temos aquela famosa lei da demanda e procura? Porque o que acontece? Eu tenho uma grande oferta de soja no mercado externo e no mercado interno. Então, a minha soja estabilizou o preço. Quando ela estabilizou o preço, o dólar pode subir, mas o valor dela vai continuar o mesmo, né? E aí, assim, quando ele continua o mesmo, no mercado interno, eu consigo produzir o suficiente para poder manter o preço dos insumos dela. Entendeu, Camila? Mesmo que o preço do dólar tenha subido, porque tem muita gente que não vende no mercado financeiro, que não coloca para venda na Bolsa de Valores. O cara vende para a Bung aqui, vende para outra empresa aqui, para Granol, ali de Porto Nacional. Professor, eu não sei se o senhor se lembra de um caso que aconteceu no Brasil, na época, café com pit, assim, voltando na história, né? O Brasil, ele queimou várias sacas de café, né? Porque, como estava tendo uma alta produção, o valor estava sendo desvalorizado. Com a falta de café, o produto voltou a ser valorizado, no caso, né? Rapaz, eu vou contar um negócio para vocês, vocês vão ficar meio chocados com isso. Existem tantas maracutaias, vamos usar esse termo, para neguinho fazer aumentar o preço do produto, que você não tem noção, cara. Por exemplo, essa história mesmo. O pessoal queimou as sacas de café. Quantas sacas de café esse cara queimou? Foi mais ou menos essa época mesmo, eu admiro. Eles queimaram toda a produção dele de café? Eles queimaram todo o café? Não, gente. Eles pegaram um pouco de café, misturou com um monte de palha de café e botou ali, e botou fogo. Para quê? Para falar, olha, desse preço a gente não vende, queimou. Pegou as sacas onde estava o café mesmo, café bom, de qualidade, de tipo exportação, e deixou escondidinho, guardadinho. Aí, com isso, faltou no mercado. Mentira que estava faltando. Estava guardado, estava estocado para o preço aumentar. Quando o preço aumentou, eles, opa, tá aqui o café. Entendeu? Vocês viram falar, pouco tempo atrás, da safra de batata que o pessoal lá do Rio Grande do Sul estava jogando fora? Estava jogando caminhões nos lixões. Vocês se lembram disso? A mesma história, cara. A mesma história. Para quê? Para aumentar o preço. Né? Então, assim, infelizmente, existem pessoas que fazem esse tipo de coisa. Né? Por que faz? Para poder ganhar mais. Aí a gente estava falando, por exemplo, do cara que está produzindo a soja agora, mas ele quer vender, ele gostaria de vender o preço da soja dele tudo com o preço de agora, porque agora está com preço alto. Então, o que ele faz? Ele vai
e vende a soja dele num chamado mercado de futuro ou contrato de futuro, tá? Eu vou numa empresa dessas grandes aí e falo, olha, eu tenho 50 mil toneladas de soja para vender para você com o mercado de futuro. O preço de agora, mas eu vou te entregar ela no começo de 2022. Eu, cara, beleza, vamos fazer aqui. E a empresa capitalizada, o que ela faz? Ela joga. O que essa joga, professor? Ela vai comprar essa soja, que ainda não existe. Na verdade, ela comprou o quê? Uma proposta de produção. É lógico, isso é muito bem documentado para não ter prejuízo, né? E aí, o que acontece com isso? Esse cara que comprou essa soja, essa empresa que comprou essa soja, ela vai jogar. Ela pode segurar, porque se a soja aumentar do valor que está, quando for lá no começo do ano, ele vai pagar para o produtor agora o preço de hoje. Que foi isso que eles assinaram no contrato. Entendeu? Mas e se o preço chegar lá baixar, professor? Ele vai pagar o preço de hoje, que está alto. Porque eles assinaram um documento para isso. Bacana. Agora, olha que sacada, gente. Tem corretoras de bolsa de valores que trabalham com o mercado de futuro, ela só trabalha negociando o mercado de futuro, contrato de futuro. Como é que é isso? Olha, a empresa vem e compra o mercado de futuro do ERI ali de produção de soja de 100 mil toneladas de soja. Beleza? Beleza. Tá. Eu sou o dono da corretora, eu comprei dele. Aí eu percebo que é o seguinte, que a soja vai cair o preço. Mas aí eu vou tomar um prejuízo com o ERI. Só que eu sou um cara experiente. Eu estou sabendo quando vai subir, quando vai cair, porque eu estou de olho no mercado mundial, eu estou de olho na produção mundial, eu sei como é que está a coisa. Então eu sei que em janeiro de 2022 nós vamos ter uma super produção de soja e o preço da soja vai cair. E eu estou com esse contrato que eu preciso pagar para o ERI no valor de preço de hoje. O que é que eu faço com ele? O que é que eu faço com esse contrato? Eu coloco esse contrato à venda. Que preço? Eu coloco um percentual ali acima e vendo esse contrato para o Adelson. O Adelson vai pagar para mim um percentual a mais em cima. Certo? Quando chegar lá no final de 2021, o Adelson percebeu que aquilo que parecia ser, percebeu que o ERI ganhou, né? Porque eu garanti para ele o preço de hoje, então, assim, teoricamente ele ganhou. Eu ganhei mais ainda porque eu peguei aquele valor e ganhei um percentual em cima do contrato que eu fiz com o ERI, passando para o Adelson, e todo mundo está achando que vai ter o quê? Eu olhando, vi que vai ter uma super safra, tá? E que o preço vai cair. Aí eu vendi para o Adelson um pouquinho mais caro, porque eu sou um cara espertão, brasileirão, que gosta de levar vantagem de tudo. Vou lá e passei o prejuízo para o Adelson. Só que o que eu não esperava é que o Adelson tenha proteção divina e que onde seria uma superprodução, teve uma inundação naquela região e aquela soja foi toda perdida. Aí o que aconteceu com o preço da soja? Bum, subiu. Foi lá para cima. A pergunta, quem perdeu dos três? Eu acho que foi o senhor. Quem perdeu dos três? Nenhum dos três perdeu. Sabe por quê? Porque vocês se lembram que eu falei que o meu negócio é negociar contrato? E como eu percebi que o contrato ia ter uma superprodução, eu fiz o quê? Eu vendi para o Adelson, que ainda não estava sabendo, com preço mais alto. Né? Vendi com preço mais alto um pouco. Então eu não perdi, eu ganhei. Eu ganhei em relação a quem? Ao ERI, que comprou o preço de hoje. E o Adelson ganhou em relação a nós três. Na verdade, nenhum dos três tomou prejuízo. Os três, eu e o ERI, ganhamos um percentual menor do que o Adelson ganhou. Mas todos os três ganharam. Percebeu o que é Bolsa de Valores, gente? É assim que se trabalha de uma forma muito simplória
e muito rápida a questão de venda de bolsa de contrato de futuro, tá? As transações de mercado de futuro. Beleza, pessoal? Professor, Pois com não. licença, mas eu falo da Bolsa de Mercado de Futuro, mas no caso, por exemplo, a gente analisa o futuro é incerto, porque normalmente esses pessoal de Bolsa de Mercado, eles que planejam uma determinada estimativa que vai acontecer no caso, não é verdade? Sim, foi o que eu acabei de falar. Né? Eu imaginava que ia ter o quê? Uma superprodução, porque eu vi que aumentou a área plantada mundial, né? Então, assim, se aumentou a área, o que aconteceu? Eu vou ter uma superprodução. E aí, se eu não tivesse visto que ia ter uma superprodução, eu não teria vendido para o Adelson, eu teria segurado ele. Entendeu, Érico? Porque eu só vendi por quê? Porque eu imaginei que fosse ter prejuízo. E aí eu não vou ficar com prejuízo para mim, eu vou passar ele para frente. É assim que funciona a bolsa. Mas com a proteção divina do Adelson, choveu, inundou, perdeu tudo. E aí o que aconteceu? Quem ganhou? Ele ganhou mais que nós dois juntos. E você não perdeu porque você achou que o preço estava muito bom agora, que não ia subir mais. Aí você resolveu vender nesse preço de agora. Beleza? Pois Pessoal, é a mesma coisa acontece com o petróleo, né? Essa explicação que o senhor deu, esse exemplo. acontece com o quê? Falhou. Petróleo também, né? Esse exemplo que o senhor deu também no Petróleo, é caso. isso? Você falou petróleo? Isso, foi isso que eu falei. Certo. Não, é porque o seu áudio está cortando. E aí, quando você falou o produto, falhou. Pessoal, então, tranquilo? Dúvida? Até agora estamos acertados, então? Não, por enquanto tá tudo tranquilo, professor. Beleza? Show de bola. Então é o seguinte, gente. A gente finaliza agora, então, tá? Obrigado. Até a próxima semana. Eu, de acordo com o que eu for colocando, por exemplo, eu vou colocar